De 1990 a 1994, eu vivi em uma pequena e linda cidade do Nordeste. Ali, eu tive a oportunidade de conhecer Miranda e Chico, dois moleques da mesma idade minha, 14 anos. Dois amigos inesquecíveis. Todos os dias, a rotina era a mesma. Pela manhã na escola, de tarde jogando futebol e na boca da noite sentados na calçada conversando fiado. Numa sexta-feira, Miranda resolveu fazer algo diferente. Roubou uma garrafa de cachaça da bodega do seu pai e saímos buscando por um lugar onde a gente pudesse tomar sem ninguém ver. Minutos depois, paramos no fim da rua, em frente a um velho portão. Ali dentro, disse Chico, apontando para dentro do cemitério. Cê tá louco? Reclamei de imediato da ideia, mas de nada adiantou. Entramos e sentamos em uma sepultura perto da entrada. E a bebedeira começou. O cemitério era grande, escuro e velho, com algumas sepulturas datadas de séculos atrás. Depois de quase uma hora e a garrafa vazia, o efeito da cachaça era notado no gaguejado e nas risadas sem graça. E foi então que Miranda levantou e, meio cambaleando, saiu em direção aos fundos, dizendo que queria ver se naquele cemitério tinha alguma assombração. Eu e Chico não podíamos acreditar que o Miranda fosse tão corajoso ou simplesmente estúpido. E não podendo deixá-lo sozinho, saímos atrás dele reclamando da sua loucura e implorando que desistisse da ideia e voltasse. Enquanto Miranda cambaleava entre as sepulturas, gritando e chamando por assombração a toda voz, eu e Chico rogávamos que ele parasse com aquela besteira e fôssemos embora. Mas Miranda não ouvia. Não dava a menor atenção aos nossos pedidos. Ao chegarmos no meio do cemitério, Miranda parou, virou e perguntou: Vocês ouviram? Ouviram o quê? Respondemos já meio assustados. Tem um menino perdido aqui dentro, disse ele. Tá louco? Não ouvimos nada, respondi. Tão ouvindo não? Tem um menino aqui dentro, repetiu Miranda, apontando para um outro lado mais escuro ainda. E naquele instante, nós também ouvimos o que o menino dizia. Oi, vocês viram a mamãe? Pensando em ajudar o menino, Chico perguntou onde ele estava. E lá do escuro, ele respondeu chorando. Aqui. E sem pensar, nós três saímos na direção da voz do menino, olhando de trás de cada catacumba. Mas ele não estava em nenhum lugar. Miranda, já meio irritado, parou e gritou. Menino, onde é que você tá? Tô aqui. Vocês viram a mamãe? Disse o menino de um outro lado afastado de onde estávamos. Miranda, isso não parece ser um menino, eu disse cochichando e todo arrepiado. Miranda, sem entender o que realmente eu queria dizer, virou em minha direção e perguntou: Se não é um menino, o que é? E sem sequer esperar por minha resposta, Miranda, Chico e eu saímos disparados na carreira em direção ao portão do cemitério. O efeito da cachaça, pelo menos naquele instante, já havia passado. Pois, como três desesperados, corremos saltando por cima de tudo que havia em nossa frente. Porém, ao chegarmos perto da saída, paramos esbarrando um no outro, ao ver que bem na nossa frente estava um pequeno vulto escuro. O vulto de um menino. Espantados e assustados, ficamos ali parados tentando compreender o que víamos e sem saber o que fazer ou o que dizer. Até que Miranda perguntou se ele era o garoto que estava perguntando pela mamãe. O vulto
continuou em silêncio por alguns segundos e respondeu de uma maneira que jamais esperávamos. Nós quase desmaiamos de tanto pavor. E sem importar com quem podia passar, saímos correndo do cemitério, gritando e chorando. Poucos minutos depois, chegamos em nossas casas apavorados, arranhados, machucados e, acima de tudo, bêbados. Naquela noite, além do pavor que sofremos, levamos uma pisa que, com certeza, jamais esqueceremos. Mas o pior de tudo é que ninguém acreditou na nossa história. Por muitos anos, o povo de uma cidade do Nordeste conta histórias assustadoras e inexplicáveis de um cemitério que lá existe. Um cemitério velho com os muros caindo em pedaços, as sepulturas destroçadas pelo tempo e pela falta de cuidados da prefeitura e do povo. Depois da construção do novo cemitério, anos atrás, o velho foi abandonado, desprezado e esquecido por todos, sem reparos e sem visitas. Os mortos lá enterrados pertencem a um tempo distante, cujos parentes quizá também morreram ou foram daquela cidade. Para outros parentes, o passado são apenas lembranças e não possui endereço. Porém, aquelas velhas almas, perante a tanto desprezo, recusam ser esquecidas e, em uma ou outra oportunidade, fazem lembrar ou vingar através das histórias que para sempre serão contadas. Uma dessas histórias conta que 4 amigos resolveram averiguar o que passava naquele velho cemitério. E numa noite enluarada, saíram para lá, entre piadas e risadas, como se fosse uma festa. Sem medo e sem respeito. Ao aproximarem da esquina do cemitério, avistaram um senhor de bengala caminhando lentamente à frente deles. "Que anda fazendo esse velho por aqui a estas horas?" perguntou um dos amigos. "Coitado, vamos ajudá-lo", disse outro. Apressaram o passo e, ao aproximarem, um deles perguntou: "Senhor, não sabe que é perigoso andar sozinho a estas horas?" E com um simples movimento de cabeça, o velhinho respondeu que sim. "O senhor vive por aqui?" perguntou um outro. O mesmo movimento de cabeça como resposta. Aí então o mais alegre dos amigos perguntou com ar de deboche: "Ô velho, o senhor não tem medo de andar sozinho frente a esse cemitério?" E virando para eles, o velho respondeu: "Quando eu era vivo, sim." Te cuida e muito obrigado.